Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Sérgio Bastos é médico. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele não acreditava em vida após a morte. Aí, um dia, ele estava saindo do seu plantão no hospital, de carro, indo para sua casa, quando parou no sinal vermelho, esperou o sinal abrir, quando o sinal abriu, foi sair e foi violentamente atingido por uma caminhonete. Aí o Sérgio teve uma EQM e descobriu que a vida não acaba aqui. Essa entrevista do Sérgio tem duas partes. Vamos conhecer a primeira? Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte, as suas histórias de vida. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo que você puder no maior detalhe possível. Muito obrigado desde já. Boa tarde, Carlos. Eu sou o Sérgio, né, tenho 66 anos, e essa minha experiência de quase morte, ela tem 36 anos, então eu tinha 30 anos quando eu fui surpreendido com uma experiência muito curiosa. Naquele momento, eu estava trafegando, eu sou médico, né, na época eu era médico, tinha saído de um plantão, tinha ido para um outro hospital trabalhar e por volta de 11 horas eu me dirigia para casa. Eu morava num bairro mais afastado. A minha filha tinha terminado de nascer, tinha um mês, minha filha mais velha, e então eu queria chegar em casa, mas eu estava numa velocidade normal. Parei numa sinaleira, num determinado bairro, num semáforo, e esperei abrir. Havia outros carros ao meu lado, e nesse momento passou um carro, quando a sinaleira abriu, e eu segui em direção a atravessar a pista, quando eu verifiquei que vinha um outro veículo em minha direção. Era uma D10. Eu, na época, estava com um carro de passeio, sedã. Nesse dia, eu não tinha usado cinto, naquele tempo não era obrigatório, você imagina, em 1985 ainda não tínhamos essa cultura, mas eu já usava, mas nesse dia eu não coloquei o cinto. Então, quando eu verifiquei, aquele carro já estava junto ao meu carro, já para mim é aborroar. Aí eu gritei, chamei por Deus, mas não era exatamente Deus, era uma palavra parecida com Deus, que muito gutural, aquilo saiu de dentro de mim. E aqui, na medida que o carro batia na minha porta, eu me jogava para o lado, o banco do carona, do banco da direita. Eu estava sozinho. Aí, nesse momento, o que eu vi foi o seguinte, eu vi o vidro da frente do carro, ele se estilhaçar, assim, em slow motion, em câmera lenta. É como se eu tivesse deitado, vendo aquele vidro se espatifar e se projetando para frente. E também o meu óculos. O meu óculos voou pelo vidro, pela abertura frontal do carro, caiu, e caiu no chão, eu acho que quicou para debaixo da roda. Eu vi aquilo. Nesse momento, eu já via meu corpo, em seguida eu via o carro, eu estava subindo, não via meu corpo, mas eu estava suspenso no ar, como se fosse um balão. E aquela visão, eu sempre fui míope, e em um alto grau, hoje não mais, porque eu operei, mas naquele momento me chamou a atenção as cores nítidas que as coisas tinham, né? E eu vi o mar, era um lugar praieiro, né? Que era perto da orla de Salvador. E em seguida eu continuei subindo. Era como se eu tivesse uma visão mais ampla, mas eu me concentrei mais na frente. Não, naquele momento eu não senti absolutamente nada. Assim, era como se eu estivesse sabendo para onde eu estava indo, mas eu não tinha uma consciência clara de onde era. Eu só subia cada vez mais. E também aquilo não me atemorizava. Tinha um sentimento de familiaridade.
de quem se desliga de alguma coisa sem pesar e sem lembrança. Mas aí houve um momento em que eu tive um pensamento. Eu disse, se continuar, eu não vou voltar. Aquilo foi ao mesmo tempo um chamamento, um pensamento, e foi ao mesmo tempo um chamamento, porque aí foi nesse momento que eu vi uma coisa estranha, entre tantas coisas estranhas, né, que eu estava vivendo ali, mas a coisa mais estranha é que saía de algum lugar de mim uma espécie de uma mola, meio cinza, meio prateada, não sei bem a cor, e ela era variável e grande demais, e aquilo tinha um poder de atração, de puxar muito grande. Então aquilo como se estivesse me levando para o carro de novo, e o que aconteceu foi que, vou ter que colocar aqui que a bateria está fraca, foi que eu fui chamado para o carro de novo, né? Naquele momento que eu estava mais próximo, em um determinado momento, é como se eu tivesse catapultado e aquilo me atraiu, eu já acordei. Quando eu acordei ainda deitado, alguém do lado falava assim, eu acho que ele está morto, um rapaz. Aí eu abri os olhos, vi que estava saindo fumaça na frente do carro, do motor, aí pedi para ele me ajudar. Ele aí abriu a porta do carona, e eu saí e fui exatamente no lugar onde tinha caído o óculos e peguei o óculos. Aquilo foi automático, não raciocinei, porque eu não vivia sem óculos naquela época. E foi assim que aconteceu toda essa minha experiência. Parece que foi um segundo, parece que foi um grande tempo, a sensação de tempo, quando eu saltei aí para o ar, né? É diferente. E foi assim que eu passei essa experiência. Sérgio, quando você nos mandou um e-mail, você contou algumas coisas a mais. Eu vou tomar a liberdade de falar aqui. Você começou o e-mail falando sobre um sonho que você teve anteriormente. Você podia falar sobre esse sonho? Sim, posso falar assim. Bom, eu tinha sonhado, mais ou menos um mês antes, que havia um acidente com um carro azul, mas era um carro azul mais claro. E esse personagem do sonho era um amigo meu, que é um Nisei, que trabalhava aqui no estado, é engenheiro de Minas, o Isao Noguchi. E aí eu fiquei preocupado com aquele sonho, porque era um sonho muito vívido, era muito cheio de detalhes e tal. E ainda sonhei com um período, né? Era entre 17 e 22 de algum mês. Aí eu liguei para ele, ele não estava, ele estava numa mina, ele trabalhava em mina aqui perto, numa outra cidade, e conversei com a esposa dele, perguntei qual é a cor do carro do Isao. Ele disse assim, é azul. Aí eu contei, preocupado, né? O sonho que eu tive, eles eram um casal espírita, e disse, olha, manda ele tomar cuidado, porque eu tive um sonho assim, assado, e expliquei para ela, né, como é que tinha sido o sonho. E aí, ela disse, tá certo, eu vou avisar ele. E esqueci, absolutamente. Quando eu tive esse sonho, eu tinha trocado de carro, né? E então, depois que eu acordei dessa experiência, eu fui até um hospital para ver, eu tinha tinha tido um machucado na perna e um pouco de pancada na cabeça por causa do teto que desceu. E o carro ficou parado lá. Eu fui numa clínica próxima, enquanto chegava a polícia, chegava também o encarregado do carro que me aborou, que era de uma firma, oferecendo ajuda. Eu fui medicado, assim, fiz um raio-x, não tinha nada, e voltei para resolver o problema do carro. Antes eu tinha ligado para o seguro para guinchar o carro. Aí de lá mesmo da clínica, eu nem voltei para o lugar do acidente. Eu já fui direto para a oficina, para a autorizada. Aí, quando eu cheguei antes do carro, né, e fiquei aguardando o carro na recepção, que era um pouco mais alta do que a entrada dos carros que iam chegando, conversando e fazendo as anotações necessárias, quando uma moça que estava me atendendo olhou e disse, está chegando um carro ali.
Aí eu disse assim, dali acho que ninguém escapou. Aí eu disse, não, escapou, eu estou aqui, eu estou conversando, eu estava ali. Ele disse, pois é, aquele carro azul ali. Aí que eu me dei conta que meu carro era azul. Então eu acho que eu sonhei com meu próprio acidente e achei que era de outra pessoa. Foi o primeiro sonho premonitório, assim, que eu me lembro e com muito detalhe. E foi a partir daí que me veio uma sensação de lembrança de tudo que tinha me acontecido quando eu estava out, né? E não esqueci mais. É como se eu tivesse acontecido ontem, hoje, há alguns minutos. Tudo que me aconteceu, eu me lembro absolutamente de tudo que me aconteceu naquela experiência de pular fora. E o dia em que aconteceu o acidente? Então, aí a minha filha tinha nascido em janeiro, em 22 de janeiro. E esse acidente ocorreu entre 17, acho que 21 de fevereiro. Então, dentro do período que eu tinha sonhado, entre 17 e 22. Era muito curioso tudo isso, porque até a data eu sonhei que era aproximadamente esse, esse acidente, né? Agora, é engraçado ter sido com um amigo seu. Você consegue entender o porquê disso? Você viu seu amigo no sonho? Sim, sim, ele aparecia no sonho, ah, o carro dele também, que eu não conhecia o carro dele, eu nunca tinha visto o carro dele, né? Não me lembrava. Eu anteriormente tinha trocado o carro que eu tinha, que era um Fusca azul, por um outro azul, que era um Voyage, mas era um Voyage escuro. E a cor no sonho lembrava mais a do meu antigo carro, né? Que eu tinha vendido ao meu sogro, e feito um rolo com ele, e pego o carro dele. Então, e foi aí que aconteceu o acidente. Outra coisa curiosa é porque, na hora do acidente, a palavra que me veio era eu não falei, meu Deus, eu chamei alguma coisa como om. Era um som muito estranho. E naquele momento eu me senti absolutamente envolvido, como se eu estivesse numa cápsula, numa proteção especial. E quando eu caí do lado, quer dizer, quando eu caí e me joguei ao mesmo tempo para fugir do impacto, creio, que eu comecei a ver toda aquela cena de slow motion, eu ainda achava, do ouvido quebrando, eu ainda achava que eu estava ali. Mas quando eu vi meu óculos cair debaixo da roda, né? Que cai debaixo da roda, e começar a subir, ver meu corpo, depois ver o carro e ver o mar, aí eu também não tive consciência como eu estava, porque eu não me via. Era como, eu sabia que eu era uma coisa diferente do ambiente, eu tinha limite. Mas eu não conseguia ver, é como se eu fosse um balão transparente, mas eu não conseguia me ver. A única coisa que eu vi extra ao normal foi essa corrente, esse cordão que me puxou até. Mas falando sobre esse som, esse om, você foi atrás do significado disso? Por que você teria falado isso ou não? Olha, eu tinha tido, como mais jovem, uma experiência em Raja Yoga. Eu fazia Hatha e Yoga e tinha umas reuniões dia de sábado. Lá eles emitem um som chamado Om. Eu nunca entendi muito o significado disso, porque eu fui assim um tempo, mas eu nunca fui religioso, no sentido estrito da palavra, entendeu? Parecia com esse som, era muito gutural. E você simplesmente não sabe por que você falou isso. É uma emissão, eu acho que instintiva do som, entendeu? Mas era no sentido de buscar ajuda de Deus, né? Que eu nunca fui muito religioso também. Naquela época eu não era assim, exatamente o que se pode dizer um crente em Deus. Você comentou também, quando você escreveu para o canal, sobre. Você fala um pouquinho agora, mas você descreve no e-mail como sendo uma força abraçadora. Você poderia falar um pouquinho mais sobre ela? É assim, é como se você não estivesse sozinho, mas é como se você estivesse mergulhado numa dimensão outra. Porque eu estava ali, eu via as coisas, mas eu já não era mais daquele mundo. Aquelas coisas já não me diziam a respeito. Era uma indiferença
consciente de que tudo aquilo já era passado. E, ao mesmo tempo, eu não estava sozinho, mas eu não via ninguém. Não sentia absolutamente a presença de ninguém, não vi nenhum ser mágico, nada disso. Mas a palavra abraçadora parece de proteção. De proteção. É como uma proteção, algo místico, muito difícil de caracterizar, mas é um abraço divino, talvez. Assim, tipo como se você clamasse e ele estava ali o tempo todo. Foi assim que eu me senti. Em todos esses momentos que ocorreram depois da batida, quando você saiu do corpo, você ficou surpreso ou você estava achando aquilo tudo natural? A minha reação foi assim, depois que eu me dei conta que essa experiência muito vivencial, ela se mostrou totalmente completa, eu fiquei uns 4 meses meio deslocado, pensando às vezes nela. É como se tivessem implantado um chip em mim. E cada vez que eu me afasto, ela volta. Para me dizer assim, olha aí, você já teve isso, você sabe como é. A minha pergunta é mais, enquanto você estava fora do corpo, você fala, a sua reação foi, uau, o que que eu estou fazendo aqui? Como assim fora do corpo, eu aqui e lá? Ou simplesmente parecia natural, como se você já soubesse que era assim? Totalmente natural. É como se eu tivesse adquirido naquele momento, mas sem memória, sem uma memória pregressa, uma memória instintiva, uma consciência de que era assim. Eu não deveria me apavorar, eu não houve nenhum sentimento, nem de... Eu não tinha um sentimento de nirvana, de felicidade, não. Era um sentimento de constatação. O que me chamou a atenção, assim, nessa experiência é que não havia vento. Se eu estava voando, não havia vento. Eu não sentia brisa. Anos depois, eu assisti aquele filme com o Nicolas Cage, da... Cidade dos Anjos. Sim, Cidade dos Anjos, é. E que alguém fala, o personagem fala, eu gostaria muito de sentir de novo a brisa do vento. Não havia cheiro também, mas havia cor. E havia uma sensação de tempo, mas não era diferente. Havia o antes e uma sucessão de coisas que poderiam estar acontecendo, que estavam acontecendo, mas não havia um sentimento de tempo como nós temos aqui. Parece que ele é mais largo, mais intenso. E a visão parece que é de 360 graus. Você pode dirigir para um lugar, mas você vê o resto. Com relação à visão, ela é 360 graus ou ela é esférica, no sentido em cima e embaixo também estão inclusos? Você direciona, mas você pode ver tudo. Depende para onde você direciona, a sua vontade. Mas se eu estava de frente para o mar, não podia estar vendo. Mas esse raciocínio não condiz com aquela situação. É mais uma direção de sua vontade. Me chamou muita atenção o mar azul. Não, eu conheci o mar, eu nasci numa cidade de mar, mas naquele momento o mar era diferente. Ele era um pouco mais azul, as cores eram mais nítidas. Mas elas não reluziam, não tinha luzes de LED, nada disso. As cores da nossa realidade aqui eram diferentes? Sim, sim. Elas eram vistas de lá, de onde eu estava, eram diferentes. Eram mais nítidas, mais claras. A que horas aconteceu o acidente? 11 horas, por volta de 11 horas da manhã. Então era dia e você via dia, como aqui. Eu via dia, exatamente, era um dia. Você comentou que você, mesmo não se vendo, quando você estava fora, você viu o corpo lá no carro. Isso você viu, né? Sim, eu vi meu corpo, mas aquilo já era distante de mim. Não me causou nenhum impacto. Ele estava deitado, eu vi a posição deitada, e em seguida, como se eu fosse um super-homem, em vez de uma visão extracampina, eu vi o teto do carro, eu vi o carro subindo, e depois eu já vi as coisas pequenas, e aí só me apresentava mais há poucos prédios naquela época nesse bairro, né? Que é um bairro daqui que hoje tem bastante prédio, que é a Pituba, né? Mais ruas e avenidas, mas eu não via mais poucos prédios, via como era, como se eu tivesse visto de cima.
vendo de cima. Só que eu nunca tinha tido experiência de ver nada de cima, né? Esse bairro de cima. Então, é isso que eu lhe digo. É uma certa perplexidade, mas não é uma perplexidade, uma coisa assustadora. Não, é uma curiosidade. Você chegou a sair do planeta Terra, não? Não, eu subi. Agora, parece que há um limite, porque quando eu disse, se eu continuar, não vou voltar, parece que aquilo poderia se romper. Eu não sei, isso eu racionalizo, penso hoje. Não? Quando você pensou isso, no seu íntimo, você acha que você queria mais voltar do que continuar? Ou para você tanto faria? Não, eu acho que eu pensei porque eu tinha que voltar. E agora, onde foi que começou isso, esse desejo de voltar, eu não sei lhe dizer. Porque o pensamento, na hora, ele vira uma ordem. Imediatamente ele virou uma ordem para mim. Porque eu disse, se eu continuar, não vou voltar. Há uma reflexão nisso, né? Só isso. Foi a única coisa que concretamente eu pensei. É como quando você queria olhar para um lugar, você já estava olhando e o lugar até ficava claro para você. Da mesma forma, você pensou em voltar, já estava voltando. Isso. Você comentou que você não viu seu corpo, mas você sabia que existia um limite, que você não se confundia com aquilo que você estava vendo. Você pode me explicar como é que você sentia esse seu limite? Era como se fosse um contorno em volta de mim, mas não era exatamente o que eu era. Ele era mais global. Como se você estivesse decalcando o seu corpo, mas não com muita exatidão. Eu não conseguia ver como meus dedos, não, essas coisas não, mas eu sabia que eu estava ali. Eu não me misturava com o ambiente. Eu era e havia um ambiente à minha volta. Você falou no e-mail e falou aqui também em visão extracampina. Me perdoe pela minha ignorância, mas o que é uma visão extracampina? Eu fico imaginando fora do campo, mas o que é isso de fato? Não, essa é uma alteração que alguns pacientes psiquiátricos eles se queixam que eles adquirem. É você ver através das coisas, é a visão do super-homem. Naquele momento eu conseguia ver, eu me vi em seguida dentro do carro, em seguida eu vi o carro, assim, é muito profunda. Quando o meu óculos caiu, eu vi exatamente onde ele caiu. É uma visão em profundidade que não respeita os limites físicos dos objetos. Isso é considerado na medicina patologia, mas naquele momento eu tive essa sensação que eu batizei, aproximei com esse conceito, né? Você acabou, acho que não comentando aqui, mas eu sei que você é médico e servidor público. Em que área que você trabalhava na medicina? Era em psiquiatria? Então, naquela época eu tinha feito residência, fiz em psiquiatria e neurologia, já vinha com experiências em neurologia, mas por questões de necessidade mesmo, eu também trabalhei na área de psiquiatria por um tempo, uns 2, 3 anos. E depois me desliguei e me dediquei mais à neurologia, né? Então eu trabalhava com essa, e tive uma formação mais completa nessa área. Em seguida eu fui fazer um mestrado em saúde pública, mas também ainda relacionado à questão da saúde mental. Completei o mestrado em saúde pública, e depois eu fui fazer mais carreiras, né, em relação à área de neurologia e na área de administração, tanto pública quanto privada, e foi por aí. É inevitável que a gente entre nesse assunto. Muitos médicos consideram que a razão real das sensações de uma experiência de quase morte estão ligadas à falta de oxigênio do cérebro, à mera alucinação ou efeito medicamentoso ou da anestesia ou não. E você, tendo experiência em psiquiatria, você poderia até falar de outras possibilidades de explicação. Porém, você passou por essa experiência. Por que você acha que isso que você viveu não se encaixa em nenhuma dessas explicações dadas anteriormente por tantos médicos? Em 85, eu não me lembro de ter ouvido essas experiências relatadas. Pelo menos eu não tive acesso a elas. Naquele tempo era mais difícil, né? Não tinha internet, o acesso era mais pela literatura. Eu não conhecia essa experiência assim nesse sentido, né? Como hoje é mais amplamente divulgado.
Eu também não fiquei obcecado pelaquela ideia de buscar uma explicação para essa vivência, né? Porque tinha sido tão estranho o sonho premonitório. Os sonhos premonitórios haviam antecedentes. O Freud, em 1938, ele fez um dos últimos trabalhos dele sobre o sonho premonitório e ele tentou explicar através dos conceitos do inconsciente, que divergia do Jung, né? Porque ele falava em coletivo, era um pouco mais místico, digamos assim. Mas ele também não chegou a uma explicação. Agora, a experiência de quase morte eu não conhecia. Né? Assim, o que eu me lembro, eu não conhecia. Aí, muitos anos depois, eu vi um trabalho que falava que podia ser uma desafarientação neuronal, bioelétrica do lobo temporal esquerdo. Eu bati, quer dizer, na concussão que eu tive, porque hoje, enquadrando, eu tive uma concussão. Eu perdi a consciência por segundos. Embora lá em cima o tempo fosse maior. Eu bati a região temporal esquerda e foi talvez isso que motivou a minha concussão. Agora, explicar toda essa experiência do ponto de vista neuronal, neuroquímico, é muito complicado. Eu acredito que ainda não existe uma experiência material convincente, não é? Assim como, por exemplo, eu sempre estudei em psicopatologia essa visão extracampina que os pacientes relatam, e vi vários pacientes relatarem, alguns pacientes relatarem, estamos esquizofrênicos, mas você vivenciar isso, aquela visão fantástica do super-homem que você podia ver, mas não ocorreu durante todo o período em que eu tive a vivência, só foi quando o meu óculos caía e quando eu vi, através do carro, o meu corpo. Porque a relação espacial modifica-se também durante essa vivência. Eu achei que modificou. Era diferente você estar... É como se você estivesse na crosta, na superfície da Terra, mas não estivesse lá. Estivesse numa dimensão a mais. Você não estava desligado dessa dimensão, mas você estava numa outra dimensão, vendo alguma coisa, não sei. Hoje eu penso assim. Naquele momento eu não teorizei, eu só vivia as coisas. Eu me lembro de tudo que aconteceu antes, me lembro durante e me lembro depois. Embora eu só gravo duas coisas bem. Histórias das pessoas, eu gravava muito bem, e preços. Eu sei sequenciamento de preços, né? Eu não gravo celular, eu não gravo placa de carro, não consigo. E essa vivência dessa minha história, que é uma vivência, não tenho prova. As únicas provas materiais que eu tenho é que quando eu saí, prova para mim, né? Eu fui lá e peguei o óculos exatamente no lugar. Mas eu não posso provar mais nada. E isso em ciência, você sabe. Se é cientista, você sabe, né? Você tem que mostrar, não é? Apesar de que a física hoje ela se defronta com uma situação em que ela não vê as coisas que ela prova, né? Ninguém vê um elétron, ninguém vê um quark. E ainda assim você consegue indiretamente provar a existência dele, mas você precisa criar elementos que você aceite como sendo provas, que eu acho que é mais ou menos o estágio que a gente está aqui em relação às experiências de quase morte. Você comentou uma coisa que me chamou bastante atenção. Você disse que você é bastante míope. Eu fiz uma cirurgia, troquei as lentes aí. Alguns anos atrás, botei lentes históricas. E no momento do acidente, você ficou sem óculos. Isso. Quando você viu onde os óculos foram parar, você estava enxergando tudo borrado porque você estava sem óculos? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Sérgio, onde ele responde as nossas perguntas e conta outras histórias. O link está aqui em cima. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho, que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?